Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fome de Deus. A nossa alma precisa de alimento espiritual para se desenvolver, da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de comida para sobreviver. Mas só existe uma única fonte de alimento que pode nos nutrir, nos satisfazer e nos fortalecer completamente. Um relacionamento com Deus vivo. Nós podemos observar que um aspecto significativo da fome natural é que ela ocorre regularmente. O nosso corpo necessita de nutrição e energia de forma regular e contínua. Só porque ontem você fez uma refeição farta e que satisfez o seu apetite, não quer dizer que você nunca mais sentirá fome. O seu corpo digere a comida que você comeu, transforma a comida em combustível pelo seu corpo e elimina o que não precisa e começa o ciclo tudo novamente. Assim também é em nossas vidas. Nós precisamos do alimento espiritual para nos fortalecer todos os dias. Um ciclo que se repete todos os dias e Jesus nos ensinou sobre isso. Pedir o alimento de todos os dias. Isso está escrito em Mateus 6,11, que vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa foi a oração modelo que Jesus fez para os seus discípulos. E ele mostrou que eles teriam essa necessidade, a necessidade de se alimentar do pão. Não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O alimento, o relacionamento com Deus. Quando consideramos a nossa fome espiritual, reconhecemos que nós também necessitamos de ser nutridos espiritualmente todos os dias e regularmente. Não importa quantas vezes você vai à igreja, quantos livros bíblicos você decora, quantos versículos você decora, sempre vai haver um espaço para nos aproximarmos de Deus. Então, nós devemos reconhecer que nós precisamos do alimento espiritual todos os dias, constantemente. Independente de quantas vezes nós buscamos a Deus, sempre vai haver um espaço maior para nos aproximarmos dele. Assim como está descrito também em um salmo muito conhecido, o Salmo 42, que fala sobre a nossa necessidade em Deus. Vou ler ele para vocês. Como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então nós observamos que a nossa alma necessita de Deus e ela suspira, assim como o cervo, o animalzinho que se aproxima de um rio ou de um lago para beber água, é a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade, a nossa sede em Deus. Quando não alimentamos a nossa alma constantemente, nós começamos a se afastar de Deus. E uma das coisas que nós fazemos é querer voltar a fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Deus. E Isaías vai falar justamente sobre isso em Isaías no capítulo 55, nos versículos 1 e 2. E assim vai falar a palavra do Senhor. A vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e produto de vosso trabalho naquilo que não pode se satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e a vossa alma se deleite com gordura. Ou seja, na satisfação, nós não precisamos na realidade gastar dinheiro com aquilo que não é bom. Nós não precisamos gastar o nosso tempo com aquilo que fazíamos antes, porque aquilo não é bom. E o Senhor Deus é o único que nos satisfaz verdadeiramente. E assim, essa refeição deve ser contínua, para que nós não queiramos voltar para aquilo que éramos antes. Os discípulos, quando Jesus foi embora,
eles tentaram voltar e fazer tudo aquilo que eles faziam antes. Só que Jesus não queria que eles fizessem mais aquilo. Jesus queria que eles continuassem sendo pescadores, sim, mas sendo pescadores de homens. Vamos ver essa passagem? Ela se encontra em João, no capítulo 21, nos versículos 1 ao 11. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e encontraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe eles: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu o que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se no mar. Os outros discípulos seguiram o barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, semelhantemente o peixe, e era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Os discípulos de Jesus também experimentaram um pouco da frustração e o que acontece conosco quando queremos voltar ao estilo de vida antigo. Eles não encontraram nada. E assim também acontece com nossas vidas. Nós precisamos sim buscar ao Senhor e estar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor e nos alimentar. O Senhor tem todos os alimentos necessários para a nossa vida, que vai nos satisfazer e nos fortalecer. Então que você possa praticar isso também, que você busque um bom relacionamento com o Senhor e que você satisfaça a sua sede e a sua fome da presença de Deus. Fique com o Senhor, não esqueça de Jesus e até a próxima.